falar de saúde, porque nós estamos no mês de conscientização do Parkinson e as pessoas fazem uma confusão danada, né? Todos nós, em algum momento da vida, mas será que é Parkinson? Será que é isso? Será que é aquilo? Mas o Parkinson é porque a pessoa tem aqueles tremores. Quantas dúvidas precisam ser esclarecidas sobre isso, né? E a gente está recebendo hoje uma convidada muito especial, a doutora Adriana Moro, que é neurologista, para a gente falar sobre a questão sintomas, prevenção, cuidados, o que a gente precisa, né? Desmistificar cada vez mais sobre esse tema. Doutora Adriana, bom dia, tudo bem? Bem-vinda à Jovem Pan. Bom dia, obrigada. Eu agradeço pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. A gente está falando sobre esse assunto tão importante, principalmente nesse mês de conscientização da doença de Parkinson. Imagino, doutora, que as pessoas façam uma confusão danada, isso é completamente natural. O que a senhora percebe lá no consultório da senhora e participando de eventos, discussões sobre esse tema em relação ao Parkinson, hein? Nós percebemos que ainda há muito desconhecimento sobre a doença e por isso o nosso objetivo de estar informando sempre nas redes sociais, né, através de canal do YouTube, Instagram e em todos os eventos que a gente tem essa oportunidade de estar participando, justamente para esclarecer esse conceito, porque muita gente ainda confunde com Alzheimer ou com outras doenças ou com o próprio envelhecimento normal. E muitas pessoas ainda relacionam realmente que para a pessoa ter Parkinson ela precisa ter tremor ou todo tremor já relaciona a doença de Parkinson. Então aqui vem acho que dois conceitos que a gente já pode esclarecer, que nem todo tremor vai ser doença de Parkinson e nem toda pessoa que tem Parkinson ela vai ter tremor. Muitas pessoas têm a doença de Parkinson, elas não vão ter tremor, elas vão ter só rigidez, lentidão dos movimentos e mesmo assim pode ser sim a doença. Doutora, em que momento assim é importante exames e se existe uma forma de um momento detectado, né, de amenizar o Parkinson? Por isso que é importante nós falarmos sobre isso para conscientizar a população e procurar sempre ajuda, procurar um atendimento com o neurologista frente aos primeiros sintomas já, para que a gente já faça esse diagnóstico precoce e comece o tratamento precocemente. Então, se o paciente ou muitas vezes o familiar percebeu qualquer alteração, por exemplo, uma redução da mobilidade do braço, às vezes a pessoa ela vai caminhar, um braço mexe menos do que o outro, o passo ficou mais lento, mais curtinho, ou mesmo o tremor, que procure essa ajuda. O diagnóstico do Parkinson, ele é predominantemente clínico. Alguns exames podem nos ajudar, sim, a fazer o diagnóstico, mas a gente vai levar em consideração muito a história clínica do paciente e o exame neurológico. Por isso que é importante, né, um neurologista e um neurologista com experiência no tratamento de pacientes com doença de Parkinson, para a gente fazer esse diagnóstico precoce. E aí sim começar a tratar o quanto antes, para que a gente possa mudar a evolução dessa doença. Doutora, o Parkinson é uma doença hereditária? Ela não é, tem essa possibilidade, então ali em torno de 10% dos casos pode ter uma alteração genética que vai, né, passar de geração para geração, mas na grande maioria dos pacientes a gente não encontra esse fator genético. Quem tem uma história, que tem história familiar, que tem um familiar acometido, tem um risco maior de vir a ter, né? Então sempre fica o alerta, se alguém tem algum familiar que seja, né, que tenha a doença de Parkinson, tem esse risco maior. Mas ela não é considerada uma doença hereditária propriamente dita. A gente sabe que uma pessoa quando é diagnosticada com uma doença acaba ficando mais sensível em todos os sentidos, né? Até que ponto o suporte familiar é importante desde o início até o acompanhamento do dia a dia? Isso é importantíssimo, é excelente mesmo você ter comentado sobre isso, porque eu costumo falar que a doença de Parkinson ela não é uma doença do paciente, mas ela é uma doença da família. Então a família toda, é importante que a família se envolva desde o começo. Então, acompanhar o paciente às consultas para entender o que está acontecendo, buscar esse conhecimento também como família. Eu digo que quando a família, ela conhece sobre a doença, ela sabe o que esperar. Então, ela sabe que aquilo faz parte da doença. A gente tem na doença de Parkinson vários sintomas não motores. Então, às vezes a pessoa ela vai ter uma apatia, desânimo, pode ter depressão, pode ter distúrbios de humor,
às vezes pode ter dor no corpo, fadiga. Quando a família conhece essas situações, ela sabe que isso faz parte da doença, ela vai estar também mais embasada para auxiliar. E não, porque às vezes o familiar ele pode ver aquilo às vezes até como falta de vontade, né? O paciente não vai para fisioterapia porque está sentindo dor. Então não é por falta de vontade, né? Aquilo ali é bioquímico mesmo, está faltando neurotransmissor. Então, quando a família ela conhece, ela ampara melhor o paciente, ela dá esse suporte, a família incentiva as terapias. Então, tudo isso é fundamental. Doutora, Parkinson, existe cura? Hoje, a ciência ela evoluiu muito. A gente tem muito mais opções de tratamento, tanto medicamentoso, quanto terapias de reabilitação, quanto outras terapias, né, como a neuromodulação invasiva, que seria a cirurgia, a não invasiva. Tem várias opções de tratamento. A gente ainda não tem a cura, infelizmente. Tem várias pesquisas em andamento, muitas. Inclusive, na semana passada, estava tendo o Congresso Americano de Neurologia, se falou sobre vários outros medicamentos em fases avançadas já de estudo. Mas hoje, nós não temos ainda a cura. Mas a gente tem diversos tratamentos que melhoram, que são capazes de melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes e proporcionar uma vida praticamente normal, né? Que essa pessoa, essa família, ela tem uma caminhada mais leve e com qualidade de vida. O tratamento medicamentoso é muito agressivo, doutor? Nós temos várias opções já, então nós temos um leque de tratamento medicamentoso. Se a gente for falar, o carro-chefe do tratamento, que foi a levodopa, ela surgiu em 1960. Então é recente, né? Se a gente for falar em tempo de medicamento. E de lá para cá surgiram vários outros medicamentos. Então, cada vez mais tem vindo medicamento, a gente consegue, com esse arsenal terapêutico, tentar minimizar efeito adverso. Então, na maioria dos pacientes, o tratamento ele é bem tolerado. E, além disso, que eu costumo falar para os pacientes e para as famílias, que o medicamento ele vai dar suporte, né? Ele é 50% do tratamento, mas os outros 50%, e que é tão importante quanto o medicamento, são as terapias de reabilitação. E aqui entra o papel da fisioterapia, fonoterapia, atividade física com educador físico, nutricionista, né, cuidando da alimentação. Todos esses profissionais, e essas terapias são tão importantes quanto o tratamento medicamentoso. Um profissional acaba complementando o outro e ajudando esse paciente, né? Doutora Adriana Moro, neurologista, falando com a gente, conversando sobre o mês de conscientização do Parkinson. Doutora, pra gente finalizar, a senhora já comentou um pouquinho, mas em que situação eu, lá em casa, o César Júnior, a Duda, enfim, a gente precisa buscar um profissional ao ter uma desconfiança, né? Digamos assim, será que o meu familiar pode ter Parkinson ou não? Em que momento, né, essa família precisa buscar uma orientação médica, hein? Então, se perceber algumas alterações e que podem ser sutis, né? Como eu comentei. Então, no começo da doença, às vezes pode ser uma alteração muito pequena, às vezes até como uma alteração da escrita. A letra ficar menor, a pessoa vai escrever, a letra vai ficando pequena. Então, até uma alteração da assinatura, que nós chamamos de micrografia, que é essa letra pequena. Pequenas alterações, o Parkinson ele sempre vai ser assimétrico, sempre vai começar de um lado do corpo. Então a pessoa ela perceber que tem um lado que está mais lento, ou que ele está mais rígido, ou um lado do corpo que está apresentando um tremor, principalmente um tremor em repouso, né? Que é aquele quando a mão está descansando. Às vezes pode ser um tremor muito sutil, como só em um dedo, ou um alentecimento para caminhar, o passo ficar um pouquinho mais curto, pequenas alterações. Então, nessas situações, sempre procurar um neurologista assim que perceber alguma alteração dessas, para que a gente consiga fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. Não ficar com dúvida na cabeça, é isso aí. Muito obrigado, doutora Adriana. Eu que agradeço. Foi muito importante a sua explicação para o ouvinte. Agradeço pela oportunidade da gente estar aqui e estar levando esse conhecimento, né, informação para quem precisar. Obrigado, doutora. Boa semana para a senhora, toda a equipe.